Hum. Mas vocês já começaram a resolver a lista, assim? Tiveram alguma dificuldade? Você tem algumas perguntas, né, Ana? Você falou. Já. Né? Uhum. Para mim, a mais difícil até agora está sendo a 3. A 3? A 3, a 8 eu não sei compreender muito bem. Sim. A 3 e a 8, né? Eu tô com a lista aqui, deixa eu dar uma olhada. A 3 é um pouquinho longa. A 8? A 8? Você teve dúvida na 8? Na 8... Eu não sei se porque eu não peguei muito bem esse... Sabe quando a coisa parece que não vai? Vai. Tá, vamos tirar uma dúvida então depois. Né? Eu tive uma dúvida com questão de sinal na... eu não lembro agora de cabeça qual que foi, mas só que foi uma que, tipo, o meu tava igual o que o senhor colocou lá no gabarito, só que tava com o sinal ao contrário. O sinal ao contrário? Tipo, daí eu queria... aí eu queria saber se, tipo, a gente tem que colocar o sinal na mão ou se o sinal já sai das equações mesmo. Então, mas você lembra qual questão que é, Felipe? Porque daí eu tava vendo... Peraí, deixa eu pegar o caderno. Porque eu lembro quando eu fiz Física 2, a gente fazia e o sinal já vinha direto da fórmula. Eu acho que ele considerava ao contrário, tipo, diferente. Então, tem que procurar aqui. É que daí o livro considera, eu acho que o livro considera diferente o sinal. Se tiver recebendo calor, tipo, eu acho que é diferente, cada coisa é diferente. Então no caso seria mais de convenção, né? Isso. É na 7. Eu cheguei no mesmo resultado, só que com o sinal invertido. Então no caso era para dar menos 1,6 vezes 10 à quarta, né? O que eu cheguei foi esse resultado. Só que daí, tipo, eu tava pensando, como o livro considera a convenção de sinal invertida, aí eu vou ter que colocar o sinal na conta, é isso? Tipo, daí, isso que eu tava, se tiver colocando o sinal na conta, aí dá certo. Dá certo, mas, né? Então, pode falar. É porque é o seguinte, na 7... Então, porque daí se for, tipo... vai, pode falar, vai. Então, na 7 é o seguinte, né? Quando você calcula o trabalho, você tem que calcular o trabalho de A até B, de B até C e de C até A. Aí, no caso, quando você faz, aí tem que ver o trabalho de cada um desses trechos, né? O trabalho de A até B, ele vai ser o quê? Ele vai ser negativo, certo? Mas por que ele vai ser negativo? Porque quando você vai jogar lá na fórmula, Q é igual a menos trabalho. Então, aí já vai dar o sinal, mas vai sair o sinal da fórmula. De B até C, BC vai dar o quê? Um sinal o quê? Positivo. E de C até A não vai ter o trabalho, né? Porque ali no caso, de C até A, porque ali o que vai ser? O volume é constante, né? Trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Aí você somando tudo que vai dar o valor positivo. Mas aí, que nem eu falei para você, tem que ver como que foi feito, por exemplo, em cada um dos trechos, né? De A até B, de B até C, de C até A. Mas o valor bateu, normal, né? Então, só ficou com relação ao sinal. Né? O valor bateu. É porque, tipo, eu fiz assim, tipo, eu fiz a integral de PDV de A até B, de B até C e de C até A, né? Aí, no de A até B, tipo, o L, quando a gente faz a integral e chega no LN, o LN dá LN de 5, daí ele fica positivo. Aí eu queria saber se, tipo, a gente tem que colocar o sinal na fórmula. Tá. Entendi. É porque ali do A até B, o que a gente faz? Delta U igual o quê? Calor mais trabalho, certo? Mas ali não tem variação de delta U. Não tem variação de delta U. Então fica calor igual o quê? A menos trabalho. Mas só que quando você vai fazer o trabalho, vai dar o quê? O RT LN de V2 sobre V1. Que esse daí vai dar o LN de 5, certo? Peraí. Aí, no caso, como já tem um sinal de menos, então esse sinal de menos vem da fórmula. Então, ficaria menos 4 vezes 10 a terceira.
Já quando você faz de B a TC, trabalha igual aqui, menos PDV. Mas por que é menos PDV? Porque, olha lá, de B a TC, o que acontece? O volume, o quê? O volume diminui, não é? Ele vai de final... vai no final menos inicial, vai de 0,10 menos 0,5. Isso que dá um sinal negativo, mas como já tem um sinal antes, menos com menos dá mais. Aí na segunda parte o trecho dá positivo. Aí na terceira parte de C até A não tem trabalho porque não tem variação de volume, né? O ΔV é igual a zero. Aí você somando as três etapas de A, B, B e C e C até A que dá o valor positivo. Mas se você chegou no valor, beleza, aí a gente discute com relação ao sinal. Só que aí você pensa o seguinte, ele pergunta para você qual que é o trabalho realizado pelo gás. Então você supõe o seguinte, se ele está realizando o trabalho está o quê? Saindo, não é? Ou seja, então, está realizando o trabalho, está o quê? Saindo, certo? Se ele está saindo, ele é o quê? Certo. Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Teria que ser o quê? Negativo. Teria que ser negativo, exatamente. Então, aí que a gente fica na dúvida realmente, porque pelo livro, né? Realmente tem uma certa razão nisso, né? Será que aqui não é o tipo, os realizados não seria assim, tipo, no sentido de, por exemplo, se ele faz ou ele realiza? Então, a melhor pergunta seria qual que é o trabalho do gás, né? Em vez de falar assim, e determinar o trabalho realizado pelo gás, então se você fala trabalho realizado, supõe que ele está realizando trabalho. Se ele está realizando, está saindo. Então, teoricamente, o valor teria que dar o quê? Negativo, né? Só que aí, fazendo as contas, dá positivo. Isso o próprio livro fala, né? Então, aqui eu seria melhor, em vez de perguntar se determina o trabalho realizado pelo gás, diria assim, determine o trabalho do gás. Aí você tem que falar se ele é positivo ou negativo, né? Mas é até bom assim, galera, porque aí a gente vai discutindo a lista, né? A gente vai vendo pontos da lista onde tem dúvidas e a gente vai discutindo, né? Às vezes, né, o livro às vezes erra, né, também, né? A gente tem que ver isso daí também. Por isso que é interessante toda vez pegar um exercício, ver no livro, refazer ele, porque eu ver que algumas vezes tem com erro também, tá? Mas é assim mesmo, tá? Beleza, a maioria já entrou, né, pessoal? Então vamos... Aí a gente vai discutindo, né? Tranquilo, tá bom? Então, galera, boa tarde com vocês, tudo bem, tudo tranquilo, né? O pessoal que entrou agora, tá falando com o Felipe e com o pessoal aqui, seguinte, pessoal, só tá faltando um capítulo nosso, que é a parte de refrigeração, certo? A Anne, né, conversei com a Anne essa semana, ela ficou falando que ficou faltando uma parte, né, da disciplina, que responde ao exercício 4 de vocês da lista, né? Realmente tinha passado batido, né? Aí eu escaneei ele, então o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai voltar um pouquinho daquele capítulo 4, só essa parte de combustão que ficou faltando, tá? Eu mostro para vocês, eu escaneei a figura, a gente discute um pouquinho. Aí nós vamos ver a parte de refrigeração, certo? Se eu não conseguir terminar a parte de refrigeração hoje, amanhã a gente termina ela. Aí, por exemplo, na sexta-feira ou na terça, a gente faz aquela revisão que a gente sempre faz da lista, né? Lembra como a gente fez na primeira parte, galera? A gente faz a revisão da lista, tudinho, tira algumas dúvidas, mas quem tiver dúvidas hoje também já pode ir perguntando, tá? E vocês me entregam essa lista só na outra semana, né? Então, que nem eu falei para vocês, que nem eu falei para alguns, né? Para a gente adiar a entrega dessa lista. Como a gente tem tempo ainda suficiente, porque é daqui a um mês, então a gente pode fazer esse remanejamento, tá? Mas aí alguns já me tiraram dúvida da lista mesmo, essa semana já me perguntaram, eu já respondi, tá? Mas aí, quando vocês tiverem dúvida, a gente vai discutindo, tá? Então, vamos começar a aula de hoje. Eu vou pegar aquela parte que ficou faltando de combustão, tá? Que corresponde ao capítulo 4 aqui. Deixa eu só achar aqui no material. Acho que é essa daqui. Ah, tá aqui. Beleza? Então é o seguinte. Pessoal, isso aí é uma parte que eu tenho no caderno,
que eu encontrei de um livro, né, muito interessante com relação a essa parte de combustão, tá? E toda vez que eu dou essa disciplina de termo, eu sempre coloco essa parte para complementar o que está do livro, tá? Porque demonstra bem esses conceitos de combustão que a gente está trabalhando, ok? Deixa eu só pegar aqui, tá? Então, pessoal, dá para enxergar bem aí? É porque eu escanei rapidinho agora, né? Tudo. Seguinte, pessoal, no capítulo 4, a gente falou aquela parte de combustão, nós discutimos conceitos de combustão, falamos sobre a combustão, como que é formada, tudo, né? E esse aqui também eu acho muito interessante. Por quê? Porque fala principalmente dos fundamentos da combustão, né? Quando ocorre uma combustão, quando ela é incompleta, Professor, quando ele não é. Oi, pode falar. tem como dar um zoom? Porque aqui no meu tá um pouco ruim de ver. Ah, então, zoom? Peraí, deixa eu aumentar aqui o zoom aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui como que tem. Editar, como que aumenta o zoom aqui, galera? Ali na lupinha, professor, aqui do lado da lixeira. Na lupinha, é verdade, gente. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Aí, tá, deixa eu... Aí. Melhorou? Melhorou, Felipe? Só que aí não vai aparecer Melhorou. muito. Obrigado. Aqui, tá. Aqui, então vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Ixi, mas aí não... Ah, tá, verdade. Aqui. Aí, melhorou. Vamos lá. Então, pessoal, os fundamentos da combustão são o seguinte. Então, quando a gente fala em combustão, ela pode ser de duas formas, certo? Ela pode ser completa ou incompleta. Mas, afinal, quando que uma combustão pode ser considerada completa? Então, a combustão ela é completa quando, por exemplo, assim, todo o carbono presente, ele é queimado e tem como formação o CO2, certo? Já aí todo o hidrogênio que está presente ali, ele também sofre processo de queima e tem a liberação o quê? De água. E também com relação ao enxofre, todo enxofre presente, a formação o quê? Do SO2. Então, pessoal, para que uma combustão seja completa, necessariamente, se tiver um composto carbônico, tem a formação de CO2, né? Se tem hidrogênio, tem a formação da água, liberação de água, e do enxofre, o SO2. Certo? Quando a gente fala em combustão, nós também falamos o quê? De combustíveis. Os combustíveis que a gente mais utiliza no processo de combustão podem ser líquidos ou gasosos, tá? Um exemplo de combustível líquido que a gente utiliza bastante, pessoal, a gasolina, né? E o óleo diesel, certo? E também o álcool etílico. O caso, a gasolina, ela é considerada como sendo combustível líquido justamente pela presença da octana, né? O C8H18. Então, aqui a octana nada mais é do que um alcano, né, de cadeia longa, né, 8 carbonos, 18 hidrogênios, certo? Já no caso do óleo diesel, né, pessoal, que vem do fracionamento do petróleo, ele é considerado como sendo combustível devido à presença o quê? Da dodecana, né, do C12H26, que também é um alcano de cadeia longa. Mas por que nós citamos esses dois exemplos aqui? Porque o processo de combustão ele consiste basicamente na queima da octana e da dodecana, liberando como resultado o que, pessoal? Como tem carbono, vai liberar o quê? CO2, né? E como tem o hidrogênio, vai liberar água. Então, os produtos da combustão da gasolina e da octana, necessariamente, são o quê? CO2 e água. Só que nós sabemos, pessoal, que a gasolina não é simplesmente o quê? Só octana. Também temos outros produtos ali presentes na constituição da gasolina. Então, além do CO2 e da água, a liberação também de compostos de carbonos também da queima dessa gasolina e desse óleo diesel. Mas, em si, a gasolina e o óleo diesel devido à presença desses dois alcanos aqui, certo? O álcool etílico, também que a gente chama o nosso etanol, também, né? Também é utilizado também como combustível líquido. Já no caso de combustíveis gasosos, pessoal, né, a gente pode utilizar o próprio gás natural, né, e o metano também como fonte desse combustível. E o ar também, em alguns casos, pessoal, ele é considerado como sendo combustível gasoso, principalmente se você fizer uma mistura do oxigênio e do nitrogênio. Mas aí você fala o seguinte, professor, mas por que o ar pode ser considerado também um combustível? Porque nesse caso aqui, quando você faz a mistura do oxigênio e do nitrogênio,
como eles têm uma certa afinidade química aqui, você aumenta a área de contato entre dessas duas substâncias, fazendo com que a combustão seja o mais completa possível. Visto que se você aumenta a área de contato aqui necessariamente, você tem mais superfícies para que haja a queima, né, desse combustível, no caso o ar, certo? Então, nesse caso, se devido a aumentar a sua área de contato e aumentar o processo de combustão, também o ar pode ser considerado como sendo combustível. Em alguns casos, pessoal, você só utiliza o oxigênio mesmo como combustível também. Então, depende do tipo de aplicação, tá? Um exemplo, pessoal, na indústria, certo? Onde a gente utiliza o ar com uma mistura de nitrogênio, são principalmente em processos que você precisa ter uma maior quantidade de calor fornecido. Exemplo disso, indústrias de vidro, certo? Indústrias, por exemplo, como que eu poderia, de vidro, de cerâmica também, né, que faz essa mistura de oxigênio mais nitrogênio, justamente para você aumentar essa área e, consequentemente, aumentar a quantidade de calor fornecido por esse combustível, né, principalmente na fabricação da cerâmica, né. Outro processo também de indústrias siderúrgicas, né. Por que você utiliza essa mistura de oxigênio e nitrogênio nas siderúrgicas? Porque se você utilizar apenas o ar, mesmo que você faça uma filtragem desse ar no processo de queima para a produção das ligas metálicas, ele ainda tem um pouquinho de impureza, certo? Então, você faz essa mistura aqui também para você aumentar o calor fornecido, mas também para tentar reduzir as impurezas do próprio ar. E isso aqui também, né, aumenta, né, a superfície, consequentemente aumenta o calor, o poder calorífico do ar aqui, certo? Mas afinal, como que a gente determina como que um combustível ele é eficiente ou não? Para saber da sua eficiência, galera, a gente utiliza algumas fórmulas matemáticas. Uma delas é o cálculo da razão ar-combustível, ou seja, a quantidade de ar que eu preciso fornecer para esse combustível para que ocorra o processo de combustão, certo? Essa quantidade aqui de razão de ar combustível, ele pode ser determinada na forma de mols ou também na forma de massa. Por isso que essa razão ela pode ser calculada em base molar e também em base mássica. Tanto que no exercício 4 de vocês da lista, ele fala lá, determine a razão ar combustível em base molar e em base máxima para a combustão lá da octano, certo? Outro cálculo que a gente vai ver também, pessoal, é o cálculo do ar teórico, é a quantidade mínima de ar que você vai fornecer para que haja a combustão completa, certo? De todo o carbono, hidrogênio e enxofre ali presente. Essa quantidade de ar teórico, pessoal, ela é importante principalmente na indústria. Por quê? Porque você fornece a quantidade necessária para que haja combustão completa. O que você fornecer a mais de ar, pessoal, é basicamente o ar em excesso, ou seja, você está jogando um recurso financeiro a mais sem necessidade, ou seja, você está jogando uma coisa, né, por exemplo, o ar, que aquela quantidade a mais que já é necessário para queimar, então você está desperdiçando um recurso, certo? E por isso que a gente fala aqui o ar em excesso, ou seja, a quantidade acima da mínima presente, certo? E onde que entra esses cálculos aqui, pessoal? No processo de eficiência térmica dos seus equipamentos, certo? Por que você fala isso? Imagine uma indústria, você está trabalhando com um forno, certo? Qual que é a principal razão do forno? Fornecer uma quantidade de calor que vai ser utilizada em uma parte do processo, né? Seja para você secar um produto ou sendo fonte de energia, né, para um outro equipamento industrial. Então, nesse forno em si, tem o combustível ali no seu interior, que está em combustão, e tem uma quantidade de ar que você fornece para que haja combustão. Geralmente, essa quantidade de ar que fornece são a partir de bombas, né, que você instala nesses fornos. Então, essas bombas injetam o ar ali a uma elevada pressão e também velocidade. Esse ar entra nessa condição, já faz a mistura instantânea com o combustível e já promove a combustão,
Então, é bom fazer o cálculo justamente para você não desperdiçar esse recurso, né? Mas aí você pode falar assim, nossa, mas eu estou desperdiçando o ar, mas o ar você encontra, né, muito no ambiente, né, muito fácil de você utilizá-lo. Só que aí você esquece o seguinte, pessoal, dependendo do processo industrial, quando você quer um produto de alta qualidade, certo? Você tem que cuidar de todas as suas etapas de produção. E uma das etapas de produção é o próprio processo de combustão. Imagina se você injeta um ar com uma impureza ali durante a combustão. Uma parte dessa impureza não vai ser queimada, justamente. Uma parte não vai ser queimada. Uma parte vai ser, tipo, carreada para o seu produto. Então, o seu produto em si, final, já vai ter aquele resíduo do ar. E muitas vezes esse resíduo ar pode causar aqui pequenas fissuras ou então diminuir a qualidade do seu produto final. Então, por isso que às vezes, pessoal, quando a gente fala em ar, tem que tomar um cuidado, porque esse ar aqui ele é tratado, você tira o material particulado dele, né? Para tirar essas impurezas, para que a combustão seja a mais completa possível e também o que? A mais eficiente possível. Tá? E essa razão de equivalência aqui, que também a gente vai ver também, que nada mais é do que uma razão, né, entre o combustível, entre sendo uma combustão completa e a quantidade de ar teórica fornecida. Isso daqui, através desse cálculo, você vai perceber se os seus reagentes vão te dar um rendimento bom, ou seja, considerados reagentes pobres, ou seja, que têm baixo poder calorífico, ou então reagentes ricos, que vão ter um alto poder calorífico. Isso aqui influencia também, principalmente, nos custos de produção. Tá? Então, aqui, a razão ar-combustível nada mais é do que o quê? Massa de ar por massa de combustível. Então, como que a gente determina a massa? É moles de ar multiplicado pelo seu peso molar. Massa de combustível, que é moles de combustível multiplicado pelo seu peso molar. Certo? Ar teórico, como a gente falou, é a quantidade mínima, considerando como sendo uma combustão completa. Um ar em excesso, ou seja, tudo que tiver acima. Um exemplo, 150%, ou seja, você está colocando o quê? 50% a mais de ar necessário ali. Então, você está, né, de idade um pouco maior. Essa daqui, pessoal, é uma definição que eu peguei do livro, certo? Às vezes, por isso que eu falo para vocês, às vezes você tem que dar uma lida no que realmente o livro quer dizer. Olha só o que o livro quer dizer. Razão de equivalência. É a razão entre a verdadeira razão ar-combustível e a razão ar-combustível para combustão completa com quantidade teórica de ar. O que se entende aqui, pessoal? Essa razão de equivalência nada mais é do que o quê? Se a gente fosse escrever de um modo mais simples, é a relação, né, de ar-combustível, considerando combustão completa, dividido pela razão ar-combustível, considerando que a quantidade de ar teórico presente, não é? Se essa razão for menor do que 1, ou seja, então o denominador, ele é o quê? Se ele é menor do que 1, o denominador é o quê? Maior do que o numerador. Ou seja, a quantidade de ar teórico aqui, ela é o quê? Maior do que a combustão completa. Isso quer dizer o quê? Se a quantidade de ar é maior, então esse reagente aqui, a gente pode determinar como sendo o quê? Um poder calorífico baixo. Se é um poder calorífico baixo, a gente subentende que seja o quê? Reagentes pobres. Já no caso, pessoal, dessa relação ser maior do que 1, ou seja, considerando combustão completa pela quantidade de ar teórico, ou seja, então ele vai queimar praticamente tudo, porque é a combustão completa. Então, ou seja, essa relação aqui é maior do que 1, ou seja, os reagentes têm alto poder calorífico. Então, por isso que a gente considera ele como sendo o quê? Reagentes ricos e reagentes pobres. Uma coisa interessante, pessoal, na indústria, que quando a gente leva bastante em consideração, é a escolha dos reagentes que eu vou utilizar no processo de combustão. E como que eu faço essa escolha aqui? Simplesmente quando eu faço o cálculo dessa relação de equivalência.
Se eu perceber que esse reagente aqui não vai dar o poder calorífico que eu quero para o meu processo de combustão, simplesmente o que eu faço? Eu troco o reagente, escolho outro reagente que me dê um poder calorífico maior, que eu consiga fazer toda a combustão acontecer de forma o quê? Completa. Isso aqui, pessoal, tem um ganho energético muito importante, porque quando a gente faz o balanço de energia, quando vocês vão ver em disciplinas posteriores do curso, principalmente naquela parte de fenômeno de transporte, isso daqui, geralmente reagentes que têm alto poder calorífico, você tem um ganho de 20 a 25% no processo de combustão da sua empresa. Ou seja, você tem um ganho energético bem considerável, né? Onde você adiciona uma quantidade mínima de reagentes e eles vão dar aquele poder calorífico que você deseja. E isso aqui, pessoal, é através desse simples cálculo que a gente utiliza aqui de relação de equivalência, certo? Ok? Isso aqui é a parte do caderno, né, que eu peguei do livro, achei muito interessante, eu pesquisei, eu achei legal, eu escrevi, e também eu peguei um exercício, né, eu peguei um exercício também desse livro, e agora eu não me lembro o livro, né, mas que eu usei ele como base para a gente fazer o exercício do caderno lá, certo? É o seguinte aqui, ó, pessoal. Determine a razão ar combustível, certo? Em base molar e em base mássica para a combustão completa da octana, né? Você vê que é bem igualzinho mesmo o exercício lá da lista, certo? Onde, lá, octana, com uma quantidade teórica de ar e o ar em 50% de excesso, que basicamente é praticamente o mesmo exercício da lista. Mas só que é o seguinte, pessoal, vocês vão notar, quando a gente for fazer o exercício aqui, quando nós vamos fazer o exercício, vocês vão notar uma coisa: 50% de excesso de ar. Ou seja, você tá colocando uma quantidade a mais, né, de ar ali presente. Só que o exercício fala assim, considera como sendo o quê? Combustão completa. Não é? Lá, considera como sendo combustão completa. Então, necessariamente, pessoal, aí vem uma pequena dúvida do exercício do livro. Pense comigo, não foi eu que estou falando isso aqui do livro. Se a combustão ela é completa, pessoal, subsentende o quê? Que todo o ar vai ter que ser o quê? Consumido, não é? Você consumiu todo o ar, você consumiu todo o reagente para dar a combustão completa. Se ele for todo consumido, como que vai ter esse 50% de excesso de ar? Entenderam? Volto a repetir, pessoal. Esse daqui eu peguei do livro. Eu até fiquei com um questionamento com relação a isso, mas o livro, ele resolve como sendo combustão completa. Então, vamos resolver como combustão completa, como o enunciado do exercício está falando. Beleza? Então, vamos lá. Se está considerando combustão completa, então a queima vai ser total o quê? Dessa octana. Certo? E o livro, ele faz uma seguinte hipótese. Primeira hipótese, que cada mol do oxigênio no ar, ele é acompanhado por 3,76 moles de nitrogênio. Olha aqui, ó, pessoal. Oxigênio mais nitrogênio. Voltando na hora que a gente viu anteriormente, lá, ó, o próprio ar atmosférico, ele é combustível. Quando acontece o quê? A mistura desse oxigênio do ar mais o nitrogênio. Então, nesse caso em si aqui, pessoal, o ar, ele é um combustível, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Tá. E ele fala da seguinte forma, que o nitrogênio aqui, ele é o quê? Um gás inerte, ok? Então, primeira coisa, como que nós começamos a resolver o exercício? Vamos lá. Quem que é o nosso combustível aqui do exercício? A octana. Então, a octana é o C8H18, certo? Ela vai reagir com quem, pessoal, para acontecer a combustão? Com o ar, certo? Mas o ar aqui que a gente está trabalhando na seguinte proporção. 1 mol de O2
é acompanhado com 3,76 mols de nitrogênio. Então, aqui, 1 para 3,76. Esse daqui é o nosso ar que a gente está trabalhando. Dessa reação aqui, o que vai resultar, galera? Se é combustão completa, qual que são os produtos? Primeiro produto, CO2, Professor, certo? Oi. O senhor está mostrando outro arquivo de PDF? Estou mostrando, está aparecendo aí? Não, ele está aparecendo só o Só o do caderno. Isso, do caderno. Mas está aparecendo o exercício aí, determine a razão ar combustível? Não. Não tá? Peraí, Não. deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui, então. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar o outro aqui. Aí, apareceu agora o exercício aí? Veja aí, pessoal. Apareceu o exercício. Apareceu. Ah, tá. É estranho, né? Porque às vezes ele muda, ele já vai, né? Então, vamos lá, então. Então, tá. Ah lá. Seguinte, galera. Seguinte. O exercício é o seguinte, ó. Esse aqui eu peguei também do livro, ó lá. Determine a razão ar combustível, certo? Em base molar e em base mássica para a combustão completa da octana, certo? Com quantidade teórica de ar e 50% de excesso de ar. Como eu tinha falado anteriormente, pessoal, aí vai um questionamento, né, desse exercício do livro. Olha lá, pensem comigo. Se a combustão ela é completa, então necessariamente todo combustível ele vai ser o quê? Consumido e também todo o ar também vai ser consumido, certo? Vamos partir desse princípio. Se todo o ar vai ser consumido, como que vai ter 50% de excesso de ar aí, certo? Então, esse é um questionamento do exercício do livro, certo? Mas, que nem eu falo para vocês, né? Eu peguei do livro, então vamos resolvê-lo como se fosse considerando como sendo o quê? Combustão completa, tá? Se a combustão ela é completa, pessoal, então nós temos o quê? A queima total dessa octana, certo? O livro também faz umas duas hipóteses também com relação a esse processo de queima da octana. Quais são? Que cada mol desse oxigênio do ar, ele é acompanhado por 3,76 mols de nitrogênio. Naquele slide anterior, no que eu tinha escaneado lá, o ar, ele é também considerado como um combustível quando você mistura o quê? O oxigênio com o nitrogênio. Olha aqui a relação aqui. 1 mol de oxigênio com 3,76 mols de nitrogênio. Então, esse aqui é o nosso ar que a gente está utilizando na queima. E ele fala também que o nitrogênio é um gás o quê? É um gás inerte aí, certo? Para nós começarmos a resolver o exercício, como que a gente começa? Quem que está queimando? Quem que sofre o processo de combustão? A octana. Então, C8H18, certo? Ela está reagindo com quem? Com o ar, não é? Mas quem que é o ar aqui? É 1 mol de O2 mais 3,76 mols o quê? De nitrogênio, certo? Para que haja combustão completa, o que tem que acontecer, que a gente falou no slide anterior? Se tem carbono, tem que ser todo queimado com liberação o quê? De CO2. Então, o produto dessa queima é o CO2. Se tem hidrogênio, qual que é o produto, pessoal, da queima do hidrogênio? A água. Então, liberada a água. E ele fala que o NO2 é um gás inerte. Então, se ele entrou aqui na parada, então, necessariamente, ele também tem que sair aqui. Certo? Só que aí, eu não sei qual que é essa proporção desses coeficientes estequiométricos aqui da equação. Como eu estou trabalhando com octana, então eu vou trabalhar com 1 mol de octana. Então, 1 mol, certo? Aqui o ar, eu não sei, então eu vou colocar como sendo o coeficiente A. A quantidade de CO2 produzida, eu não sei, coeficiente B. A quantidade de água produzida, coeficiente C. E a quantidade de nitrogênio, coeficiente D. Ok? Beleza. Agora vamos determinar esses coeficientes estequiométricos, o A, B, o C e o D, para a gente jogar na equação e balancear. Como que eu faço? Vocês podem fazer de duas formas, né, galera? Como a gente faz? Como que faz o balanceamento de uma equação química? Você pode ir pela tentativa, né? Aqui um carbono,
hidrogênio 9, aqui do que? 9. Você pode fazer assim por tentativa, né? Ou então também você pode fazer o que? Pelo balanço pelos elementos. Mas tem balanço pelos elementos? Tem sim. Também é uma outra forma de você fazer um balanço de uma equação estequiométrica. Como que é? Quais são os elementos presentes aqui, pessoal, na equação química aqui? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, certo? Desse lado da equação aqui, na onde que nós temos carbono? Carbono. Nós temos, desse lado aqui, não é que temos carbono, temos aqui na octana, certo? Quantos na octana que nós temos? 8. Tem mais carbono aqui nesse lado da equação química? Não tem. Desse outro lado aqui, onde que nós temos carbono? Aqui. Qual que é o coeficiente dele? B. Então, o B é igual a 8. Certo? Vamos utilizar esse mesmo método para fazer os demais. Hidrogênio. Aonde que eu tenho hidrogênio nessa primeira parte aqui? Aqui na octana. Quantos que eu tenho? 18. Aqui o coeficiente dele, 1. 1 vezes 18, 18. Tem mais hidrogênio aqui? Não tem. Aonde que tem hidrogênio nessa outra parte da equação matemática aqui? Aqui na água. Quantos que eu tenho? 2 vezes o seu coeficiente, 2C. Então, 2C é igual a 18, o C é igual a 9. Ok? Vamos lá, continuando para o oxigênio. Na onde que eu tenho oxigênio nessa parte da equação? Eu tenho aqui. Quantos que eu tenho aqui? 2 oxigênio. Vezes o seu coeficiente A. 2A. Beleza? Agora, o oxigênio nessa outra parte aqui da equação matemática. Onde que nós temos oxigênio? Nós temos aqui e nós temos aqui. Quanto que nós temos aqui? 2 vezes o seu coeficiente, 2B, mais, quanto que nós temos aqui? 1 vezes C, C. Então, 2B mais C é igual a 2A, certo? O B você já sabe que é o que? 8. 2 vezes 8, 16. Com mais 9, dá o quê? 25. 25 dividido por 2, 12,5. Então, o coeficiente A é 12,5. Certo? Para encerrar, o nitrogênio. Onde que eu tenho nitrogênio nessa primeira parte da equação química? Aqui. Quantos que eu tenho? 2 vezes 3,76. Certo? Vezes o seu coeficiente estequiométrico. A. Então, A que multiplica 2 vezes 3,76. Tem mais nitrogênio aqui? Não tenho. Vamos para esse outro lado da equação matemática. Aonde que eu tenho? Eu tenho aqui. Quantos que eu tenho? 2 vezes D. Então, 2D é igual a A, que multiplica 2,3,76. Fazendo a conta aqui, multiplicando por A, que é 12,5, e dividindo por 2, eu tenho que o D equivale a 47. Beleza? Então, daí eu fiz o balanceamento da equação química. Depois que eu fiz esse balanceamento, agora nós vamos fazer o cálculo, né, da razão ar-combustível que a gente está utilizando, certo? Como que a gente faz o cálculo? Então, o cálculo da razão ar-combustível em base molar é, se é ar-combustível, é mols de ar divididos por mols o quê? De combustível. Quantos mols de ar que eu tenho, pessoal? Vamos lá. Cadê o ar? Mol de ar. Aqui o ar. O ar. Mas o que, que o ar é? A que multiplica 1 mol de oxigênio mais 3,76 mol de nitrogênio. Então, quanto que vale o A? 12. 12,5. Então, 12,5 vezes 1, 12,5, certo? Mais 12,5 multiplicado por 3,76, certo? Tudo isso daqui, pessoal, vai dar o quê? 59,5 o quê? Mols de ar, certo? Mols de ar. Quantos mols de combustível que eu tenho aqui, galera, na minha estequiometria aqui? 1 mol. A gente não adotou como sendo 1 mol do combustível, então, dividido por 1. 59,5 dividido por 1, eu tenho o quê? 59,5 o quê? Mols, ou então quilomols, né? Porque essa relação aqui também vai ser igual, quilomol por quilomol, né? Então, seria mols de ar por mols de combustível.
Ok? Isso aqui quando a gente determina o quê? Em base molar. E aí, pessoal, para nós determinarmos em base mássica, como que a gente faz? Como a gente determinou lá? Multiplica pelo quê? Pelo peso molar, não é? Multiplica o quê? Pelo peso molar. E como que a gente multiplica pelo peso molar, pessoal? Ué, quanto que é o carbono? Vamos determinar aqui, ó. C8H18. O carbono é 12. 12 vezes 8 dá quantos? 96. 96. Hidrogênio 1 vezes 18 é 96. Mais 18 dá o quê? 114,2. Aí aqui ele colocou mais duas casas decimais. Então, 114, 231 o quê? Se é peso molar, o que é, pessoal? Se é peso, então é massa por mol, não é? Então, massa de combustível, gramas de combustível, ou então gramas ou quilo de combustível por mol de combustível, certo? Aí vem a seguinte pergunta, pessoal. Como que ele calculou esse 28,97 de ar? Como que ele calculou? Alguém saberia me dizer como que ele calculou, pessoal? Como que ele calculou? O ar atmosférico não é composto por 72% de nitrogênio e 23% de oxigênio, e não está numa relação aqui de 1 para 3,76, então, se é 72%, é 0,72 multiplicado por nitrogênio. Nitrogênio, qual que é o número do nitrogênio? 14. Como é 2, 28. Então, 0,72 vezes 28 mais o restante, 0,23% multiplicado pelo oxigênio. O oxigênio é o quê? O oxigênio é 16, não é? O oxigênio é 16. Como é 2, então fica o quê? 32. Então fica aqui 0,72 vezes 28 mais 0,23 vezes 32, que dá esse valor dessa massa aqui, de 28,97. Certo? Vamos ver se ficou certo mesmo, se vai dar em base máxima. Quilomol, mol de ar por mol de ar, cortou. Quilomol ou mol de combustível por mol de combustível. O que ficou? Massa de ar por massa de combustível. É a relação em base massa. Fazendo essa conta, multiplicando esse por esse, dividindo por esse, vai dar essa relação aqui desse 15,1 gramas, ou então quilos de ar por quilos de combustível. Certo? Uma coisa interessante, pessoal. No exercício da lista, ele vai ser resolvido dessa seguinte forma aqui, desse mesmo jeito como está resolvendo. Só que qual que é o diferencial? Qual que é o diferencial, pessoal, desse exercício aqui para o da lista? Alguém saberia me dizer? Vocês estão com a lista? Dá uma olhada na lista de vocês aí. Exercício 4. Qual que é o diferencial desse exercício para o exercício da lista? Hum? Peraí. Vamos lá, pessoal. Pega isso da lista aí, né? A gente discutiu um pouquinho ele e esse exercício que a gente acabou de ver. Ó, tá aberto. Vocês com a lista aí. O exercício vai ser resolvido dessa mesma forma, só que tem um pequeno diferencial. Vamos lá. Ah lá, vai lá.
Dani, o ar é composto só por oxigênio, sem nitrogênio, né? Exatamente, Ana, o oxigênio. Então, eu quero que vocês falem para mim, exatamente, é nesse ponto. Então, se ele é bem igual, o que eu vou mudar aqui? Falem comigo assim pelo áudio, né? Que fica mais fácil, a gente vai mexendo aqui. Então, o que eu faço aqui, galera? Qual que é a diferença? A equação é a mesma, só que aqui não vai ter o quê? O nitrogênio. Então, no exercício da lista... Oi, pode falar. Era isso que eu ia falar, nitrogênio. Exatamente. Então, no caso, a diferença você vai colocar aqui CO8H18 mais o coeficiente A, só que aqui não vai aparecer o quê? O 3,76, né? Então, vai ser o quê? Mais AO2, dando o quê? BCO2 mais C, água. Se não tem nitrogênio, também não vai ter esse termo da equação aqui, certo? Aí vocês vão determinar o valor do coeficiente A, do coeficiente B e do coeficiente o quê? C, certo? Depois que vocês fizerem isso, né? Vocês vão fazer dessa mesma forma aqui, número de mols, né? Então, aqui também vai mudar um pouquinho. Então, aqui vai ser o coeficiente A multiplicado por 1, né? Então, não vai ter esse termo aqui também, certo? E aqui também, pessoal, onde que vai ter uma mudança? Na massa, não é? O combustível mesmo. Então, sua massa, o seu peso molar é esse aqui mesmo, 114,231. E vai mudar aqui, não é? Porque só é oxigênio. O oxigênio é o quê, pessoal? 16. Como é O2, então aqui vai ser o quê? 32, o quê? Gramas ou quilogramas de ar por quilomol ou mol de ar. É só essa mudança que vocês vão fazer no exercício aqui, né? Que vocês vão fazer, que vocês vão utilizar lá. Esse exercício aqui e aquela parte de combustão eu vou colocar no APA para vocês, lá vou colocar lá para vocês, vocês podem dar uma olhada nele. E também ele vai servir de base, né, para vocês fazerem o exercício da lista, que ele é bem parecido, né? Só que a única diferença aqui é que não vai ter o quê? O nitrogênio. Nitrogênio. Certo? É isso aí, galera, é isso aí. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma perguntinha? Tá? Isso daí é muito legal, né? Muito interessante isso, porque essa parte de combustão, né? Às vezes a gente passa de percebido, mas ela é importante justamente por causa do cálculo, né? Que a gente utiliza, tá? Então, realmente passou meio batido depois que eu fui ver, né? Mas aí tá aí a parte aí, ok? Tudo certo, né? Beleza, tá? Certo. Então, já são 12 e pouco. Vamos começar a parte de refrigeração, que é o último, né? Capítulo nosso do livro, tá? Deixa eu perguntar antes, vocês estão vendo aí o documento que eu peguei para vocês? Aí tá vendo? Tá aparecendo? Mudou o documento agora, tá? Vocês estão conseguindo ver? Ou não, continua no exercício. Tá no exercício? Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou parar de interromper e depois eu, tipo, mostro de novo, né? Não entendo. Vou ter que fazer isso. Tipo, para de interromper e volta de novo. Agora apareceu, né? Beleza. Então, pessoal, dessa parte de refrigeração, eu achei muito interessante esse material aqui que eu peguei da Universidade do Porto, né? De Portugal, porque é uma parte bem didática, né? Eu achei muito interessante isso, de trabalhar com esse material, justamente pelo fato, né, da sua didática, certo? E também no livro, eu escaneei um livro, certo? Que é o livro do Stoker e do Jabarco, que é um livro que é específico para refrigeração. Ele tem 384 páginas, tá? Mas isso daí, pessoal, é quando vocês forem realmente trabalhar com a parte de refrigeração. Porque ele é muito um livro técnico, tá? Eu também vou disponibilizar esse material que eu consegui pegar ele em PDF para vocês, tá? Caso algum dia que vocês forem trabalhar com refrigeração, dá uma olhadinha ali, porque tem muita parte técnica de equipamentos, tá?
Então, aí, para você que vai trabalhar na indústria, fica mais fácil, tá? Mas hoje em si, pessoal, a gente vai ver essa parte de refrigeração, né? Alguns conceitos que a gente utiliza bastante, tá? Então, a gente vai utilizar esse material aqui da Universidade do Porto, que ele é bem didático, tá? Quando nós falamos de refrigeração, pessoal, nós falamos de algumas propriedades termodinâmicas que a gente leva em consideração. A primeira propriedade de grande interesse nosso é a temperatura, né? Porque é a que justamente é responsável pela troca de calor. Além da temperatura, pessoal, a pressão também é um parâmetro muito importante na parte de refrigeração, certo? Densidade, calor específico, entalpia e entropia. São as principais propriedades que a gente analisa quando a gente vai trabalhar com a parte de refrigeração. Por quê? Porque essas propriedades termodinâmicas influenciam o desempenho do equipamento, né? E também a parte de troca térmica, uma vez que se você faz um controle bem rigoroso dessas propriedades termodinâmicas, você consegue ter uma eficiência bem considerável do seu equipamento, né? Então, ele consegue trabalhar de uma forma bem boa, né? Dando menos aquela parte de manutenção, tá? Então, esses aqui são alguns parâmetros que a gente analisa, né? Quando a gente trabalha com essa parte de refrigeração. A partir do momento, pessoal, que a gente trabalha com refrigeração, a gente volta a relembrar aquelas leis da termodinâmica, né? A parte de equilíbrio térmico, a lei zero da termodinâmica, né? E o equilíbrio termodinâmico, certo? Quando a gente fala de lei zero, pessoal, lei zero, o que fala da lei zero? Só relembrando um pouquinho aí. Ela postula que dois sistemas em equilíbrio térmico com o terceiro estão em equilíbrio térmico entre si, certo? Pode haver equilíbrio térmico sem haver equilíbrio termodinâmico. Realmente isso é interessante. Para haver equilíbrio termodinâmico tem que ter as seguintes condições. Oi. Tem como dar um pouco de zoom, fazendo um favor? Ah, o zoom? Peraí, deixa eu aumentar aqui. Aí, obrigada. Melhorou? Ah, tá. Beleza, aí ficou bom, né? Ok. Então, pessoal, quando a gente fala de esses termodinâmicos, né, a gente fala da lei zero, que dois sistemas estão em equilíbrio térmico com o terceiro, ou seja, estão em equilíbrio térmico em si. Por que a gente fala isso, pessoal? Por que a lei zero é importante que a gente trabalhe com refrigeração? Principalmente pelo fato de você estar trabalhando com mais de um equipamento, certo? Então, imagina um processo industrial, certo? Onde você tem, por exemplo, ali a fabricação de um determinado produto, e esse produto ele tem que ser mantido numa temperatura constante. Geralmente um alimento, né, uma bebida também, ou um produto farmacêutico, né, onde o controle de temperatura tem que ser o mais rigoroso possível. Por quê? Porque são produtos sensíveis ao calor, né? Então, geralmente entre equipamentos tem que manter essa temperatura constante para não mudar as qualidades desse produto, certo? Então, a gente utiliza o conceito de lei zero da termodinâmica justamente para a gente manter esse equilíbrio entre esses equipamentos, certo? E quando a gente fala isso, pessoal, tem que ter um controle muito grande com relação à temperatura, né? Além da temperatura, as condições que você está trabalhando, né, de pressão também, né, de entalpia, entropia, porque tudo isso daí influencia, certo? E quando a gente fala disso, pessoal, nós estamos falando basicamente de tudo isso que a gente está falando aqui, ó. Nós estamos falando de equilíbrio mecânico, nós estamos falando de equilíbrio químico, e também não pode haver o quê? Troca de materiais, porque se estão em equilíbrio, então necessariamente não pode haver uma mistura de um com o outro, certo? Tanto que tem que se tomar esse cuidado com relação a isso, ok? Como nós estamos falando de conceitos básicos, pessoal, só relembrando um pouquinho o conceito de capacidade calorífica, né, que a gente já viu, né? Calor sensível, calor latente. Lembra que a gente já tinha visto, que você já viu em física, a gente relembrou em termodinâmica, né? Todos esses conceitos a gente revê de novo, né? Calor sensível, né? Quando não há mudança de fase, apenas o quê? Variação o quê? De temperatura. E calor latente, a temperatura ela é constante, só que muda o quê? Muda o quê? A fase, certo?
E a partir disso daí, pessoal, de calor latente, calor sensível, capacidade calorífica, né? A gente volta naquele conceito também de gás ideal e da primeira lei, né? Que a gente utiliza esse conceito também. Ah lá, se é gás ideal, PV igual a NRT, que a gente está careca de saber, certo? E aí, pessoal, quando a gente fala isso, por exemplo, num processo de refrigeração, ele pode ser um processo reversível, como também ele pode ser um processo irreversível. O que vai demandar ser um processo reversível ou irreversível? As condições do processo que você está trabalhando, certo? Um exemplo disso, pessoal. Um processo ele é reversível quando se realiza-se muito lentamente, ou seja, essas etapas do processo acontecem muito lentamente e você despreza um atrito. Um exemplo, pessoal, de processo reversível industrial que a gente vê bastante, certo? São os processos de fabricação de alimentos. Por que isso? Por quê? Primeiro de tudo, porque você precisa ter um cuidado muito grande com a temperatura. Já começa por aí. Então, o seu controle de temperatura, ele é o quê? Altamente o quê? Rigoroso. Pelo fato de ter esse controle muito rigoroso, esse processo tem que ser lento, porque você vai analisando ele etapa por etapa. Se ele for muito rápido, pode acontecer de uma mudança de uma etapa para outra, acontecer o quê? Uma variação de temperatura, certo? E você perde essa variação. Se você perde, como que você vai ter o controle do processo como um todo? Então, geralmente, indústrias alimentícias, né, eles utilizam muito o conceito de processo reversível na produção dos alimentos, tá? Se tem processos irreversíveis, também tem processos irreversíveis, né? Que aqui, no caso, é muito levado em consideração também o cuidado com a temperatura, mas a quantidade de energia, o trabalho realizado, certo? Um exemplo de processo irreversível que a gente vê bastante na indústria são os processos próprios de queima, da produção de gases, né? Tanto do nitrogênio quanto do oxigênio, né? Que são utilizados principalmente na indústria, nos hospitais, mas também na queima, né? Na combustão de outros combustíveis para a fabricação de novos produtos. Então, nesses processos em si, pessoal, né? Além do cuidado da temperatura, tem que tomar um cuidado principalmente da quantidade de trabalho realizado por esses combustíveis, tá? Então, aqui, essa parte aqui explica bastante isso, tá? Só relembrando aqui, certo? Aí que fala também, né, pessoal, por exemplo, do material, quando fala aqui, né, que o trabalho, né, dissipativo principalmente caracterizado pelo fato de ser irreversível, como a gente já havia falado aqui, né? Ou seja, que é um trabalho realizado pelo próprio sistema, né? Que tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Certo? Continuando aqui o material, pessoal. Ah lá, ele volta ainda, ele relembra a primeira lei da termodinâmica, delta U igual a quê? Calor mais trabalho. Aqui, no caso, uma coisa interessante, ele está colocando quando sendo menos trabalho, então, ou seja, ele está supondo, ele está afirmando que o sistema realiza trabalho. Então, que nem eu acho que foi até o Felipe que tinha questionado aquela parte lá, por que o sinal é negativo? Aqui, no caso, a fórmula da primeira lei é delta U igual que calor mais trabalho. Como que ele colocou menos? Então, aqui, no caso, Felipe, né, só respondendo a sua pergunta, ele está adotando que o sistema realiza trabalho. Por isso que tem um sinal aqui, negativo. Ok? Isso por quê, pessoal? Porque quando a gente trabalha com refrigeração, necessariamente, quem que está realizando o trabalho de refrigeração? É o próprio sistema. Então, se o sistema está realizando o trabalho, você considera ele como que realizando o trabalho. Então, por isso que aparece o sinal aqui negativo aqui na forma. Certo? Como a gente já havia falado também, além do trabalho, a entalpia, né? Entalpia é igual que a energia interna mais pressão vezes o volume, né? Certo? Substituindo, então, escrevendo na forma infinitesimal, né? Deixa eu ver aqui, quem que é? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Até porque a subtração é uma soma do inverso. Como a subtração é uma soma do inverso?
Como assim, Michael? Como que você quer dizer? Não, professor, não precisa pausar a aula por causa disso, não. É só um comentário. É porque, Tá. tipo, a subtração é uma... Tipo, você tá somando o negativo, entendeu? A Sim. subtração é uma soma. Tudo bem. Aí, como tá realizando trabalho, aí é negativo, Uhum. como você disse. Tá. Sim. É isso mesmo. Beleza. Tá? Além da energia interna, da quantidade de calor de trabalho que a gente está vendo, a gente também avalia o que? A entropia, né? Que a entropia está relacionado com o conteúdo térmico, ou seja, a quantidade de energia que está ali acontecendo, né? Porque, olha só, uma coisa interessante que o material fala, lá, a entropia, por vezes chamada de conteúdo térmico, né? Apesar de poder não ser correto para todas as situações, ela é adequada para cerca de 99% de todas as situações encontradas na refrigeração. Então, ou seja, galera, além do cálculo do trabalho, o cálculo da entropia ela também é importante porque corresponde ao quê? A 99% de toda situação encontrada. Então, ou seja, é importante fazer o cálculo da entropia, né? Olha lá, ó, uma coisa interessante que o material fala para nós, que essa propriedade é uma das consideradas mais fundamentais em sistema de refrigeração, visto que os sistemas de refrigeração têm elementos que realizam o processo isobárico que reversível. Opa, peraí. Vamos entender bem? Realizam um processo isobárico reversível, certo? Mas por que ele realiza um processo isobárico? Porque está relacionado com a pressão. Se ele é reversível, então necessariamente, nesse caso em si, ele pode tanto, né, ajudar, ou então ele pode, como for falar, tipo, prejudicar um pouquinho a refrigeração. Por isso, pelo fato de ser reversível. E uma das características da entropia é que nesse processo a variação de entropia é igual que a quantidade de calor que é o que transferida. Se isso é verdade, pessoal, se isso é a variação da entropia é igual a quantidade de calor, dH é igual que ao dQ, não é? Então, se necessariamente eu estou fazendo o cálculo da entalpia, necessariamente estou fazendo o cálculo da quantidade de calor que vai ser transferida. Então, ou seja, de um eu posso calcular o outro. Então, nesse caso, se a entalpia ela é importante, né? Se ela é importante e vamos dizer que ela seja constante, então o processo aqui é o quê? Isentálpico. Ok? Isso daqui, pessoal, quando a gente está trabalhando com o quê? Com a primeira lei. Mas também podemos trabalhar com a segunda lei, não podemos? Relacionado o quê? Com a entropia, certo? Mas por que a gente fala com relação à entropia? Uai, entropia está relacionado com energia. Energia está relacionado com temperatura. Se tem refrigeração, então tem o quê? Tem troca térmica. Se tem troca térmica, está relacionado com a temperatura. Ou seja, se essa variação for muito grande de temperatura, a variação da entropia do meu sistema também vai ser muito grande, não é? E se a variação da entropia é muito grande, agora imagine comigo um refrigerador, tá? Pense comigo, um refrigerador. Se a variação de entropia ela é muito grande, qual que é a tendência desse meu sistema dentro desse equipamento? Se a variação de energia, de temperatura é muito grande, então a variação de entropia é muito grande, a tendência desse meu sistema é que ele o quê? Expanda. Mas ele expanda até que ponto? Até no ponto, por exemplo, assim, dessa expansão, ela pode prejudicar o equipamento? Por que ela pode prejudicar? Se o sistema vai expandir, necessariamente ele vai exercer uma pressão sobre o meu equipamento, não é? Esse equipamento foi projetado para trabalhar com essa pressão, então por isso que nesse caso, no dimensionamento de equipamentos de refrigeração, pessoal, é muito importante também analisarmos a sua entropia, já pensando na possibilidade desse equipamento resistir naquela pressão, que é causado pelo quê? Pelo aumento da entropia. Então, vocês estão vendo, pessoal, que a refrigeração, um tema, olha só, o que ela engloba
uma quantidade de conceitos muito grande de termodinâmica. Ela engloba pressão, engloba temperatura, engloba volume, engloba a primeira lei da termodinâmica, engloba a segunda lei da termodinâmica, engloba todos esses conceitos de termodinâmica que a gente utiliza para o cálculo de um equipamento, né? Então, nesse caso em si, esse processo de refrigeração, a gente poderia considerar como sendo o quê? Um processo completo, né? Porque pega todos esses parâmetros que a gente está analisando, certo? E se nós estamos trabalhando com refrigeração, pessoal, vale mais o quê? Mais uma recapitulada no conceito de máquina térmica, né? Que a gente já viu também, né? No capítulo 4, não é? Que nós temos a presença o quê? De duas fontes, né? Uma fonte quente e uma fonte fria, certo? Vai acontecer o quê? O fornecimento de uma certa quantidade de calor, certo? E a produção o quê? De trabalho, certo? Ok? Isso no caso o quê? De uma máquina térmica, como a gente já viu. E como que é feito o cálculo do seu rendimento ou eficiência? Nada mais é o quê? Do que o trabalho produzido pela quantidade de calor fornecido por quem? Quem que fornece calor aqui, pessoal? A fonte quente. Então, a quantidade fornecida pela fonte quente é o Q1. Então, fica o trabalho sobre o Q1. Esse rendimento aqui, pessoal, vai ser menor do que 1, ou seja, vai ser menor do que 100%, não é? Pergunta, pessoal. Para a máquina térmica, é possível essa máquina térmica aqui, pessoal, atingir 100% de eficiência? Sim ou não? Temos alguma resposta aqui? Não, realmente não tem, né, Stephanie? Porque a gente poderia pensar assim. Pensem comigo. Esse calor aqui fornecido pela fonte quente, né? Se fosse eficiência de 100%, ele seria o quê? Totalmente convertido o quê? Em trabalho, né? Se ele fosse totalmente convertido, essa quantidade aqui, a quantidade aqui da quantidade de calor seria igual ao trabalho, que seria o rendimento 1. Mas isso não acontece. Por quê? Porque uma parte desse calor, ele é o quê? Dissipado, certo? Uma parte dela é convertida em trabalho e outra parte ela é fornecida para a fonte fria. Então, ou seja, essa diferença aqui, pessoal, no rendimento, né? Essa diferença, ou seja, da quantidade fornecida aqui, que influencia principalmente no rendimento. Pesquisas, né, industriais, né, que eu tenho dado uma lida recentemente, eles estão tentando diminuir essa quantidade de calor dissipado, certo? Uma alternativa que eles estavam trabalhando bastante é na própria fonte de calor. Como assim, professor? Pensem comigo, a fonte de calor é o que vai fornecer esse calor necessário para a produção de trabalho. Então, pelo fato de estar uma quantidade de calor aqui, nesse ponto aqui, uma parte está o quê? Dissipando para o meio. Então, uma parte desse calor que poderia ser convertido em trabalho é dissipado pelo meio. Então, uma alternativa que alguns processos estão utilizando é o quê? Fechar essa fonte de calor aqui, vedá-la, sedá-la, separá-la, entendeu? E isolá-la. Isso faz com que diminua esse calor dissipado para o meio e esse calor possa ser convertido com maior quantidade para trabalho. Outra possibilidade que estão estudando é nessa parte aqui, pessoal, de transferência desse calor para a produção do trabalho. O simples fato de você transferir calor aqui já dissipa para o meio, certo? Mas e como que a gente diminuiria essa perda? Geralmente aqui, pessoal, de uma fonte para outra, deve ter alguma tubulação, né? Que faz esse transporte desse calor. Seria também que nem a fonte, você tentar, né, fechá-la, sedá-la, isolá-la, né? De modo que esse calor não se perca para o meio, certo? Uma coisa de você isolar é você utilizar um material isolante, né? Tanto que alguns revestimentos de tubulações industriais, pessoal, né? Eles estão vindo com uma dupla camada. Como assim dupla camada? Pense numa tubulação de PVC. Pense comigo numa tubulação de PVC. Uma tubulação de PVC só tem o quê? Uma camada, não tem? Só tem uma camada, que é aquela camada de PVC mesmo. Essas tubulações, para evitar a perda, o que eles estão fazendo? Estão fazendo o quê? Uma dupla camada.
E entre essas duas camadas estão colocando aqui um material isolante, certo? Esse material isolante impede que haja a perda desse calor aqui que está sendo fornecido para o meio. Só que, por um lado, energeticamente isso é bom, mas por um lado de custo é um pouquinho complicado, porque essa tubulação, como tem uma dupla camada e tem um material isolante, é um material um pouquinho mais caro, né, do utilizado atualmente. Então aí você tem, às vezes também tem que analisar essa parte de custo-benefício, certo? Em relação a valores de eficiência térmica, analisando o artigo que eu li, pessoal, geralmente em processos industriais você tem uma eficiência de 50% até uns 60% de eficiência, né, na produção desse trabalho. Utilizando essa técnica que eu vi, pessoal, eles já conseguiram na faixa de 65% até 70%. Mas aí você pensa 10%. 10% em termos de valor numérico é pouco. Mas agora imagine numa indústria que opera 24 horas, esses 10% o quê? Faz o quê? Uma diferença o quê? Significativa, certo? Então, são nesse caso, né, pessoal, que se fazem muitas pesquisas, né, nessa parte de termodinâmica, justamente com relação à refrigeração, para você aumentar essa eficiência desses equipamentos. Então, é um ramo que está crescendo muito, né? Eu tenho visto muita gente, muitos engenheiros começando a trabalhar nesse ramo justamente porque é um ramo que cresce muito, né? As tendências no mercado estão mudando muito, são novas tecnologias, novos equipamentos, né? Onde tenta aumentar ao máximo essa eficiência aqui dessa máquina térmica, tá? Mas voltando ao básico, onde a gente viu, onde a gente começou, a máquina térmica são dois reservatórios, um quente e um frio. O fluxo de calor vai do quente, do reservatório mais maior temperatura quente para o frio e da produção aqui de trabalho, certo? E o trabalho é calculado pelo trabalho, o rendimento é calculado pelo trabalho e pela quantidade de calor fornecida pela fonte quente. Esse aqui é menor do que 1, certo? Já no caso da máquina frigorífica, que nada mais é do que o que, pessoal? Do que a máquina térmica em sentido contrário, né? Vai do frio, né, para o quente. Em vez de realizar trabalho, ele o quê? Ele recebe trabalho. Nesse caso em si, pessoal, temos que determinar o seu coeficiente de performance, ou seja, é a eficiência do cálculo, né, do calor absorvido pela fonte fria e o trabalho realizado sobre o refrigerante. Nesse caso em si, pessoal, o seu coeficiente de performance ele é maior do que 1. Por quê? Porque é a quantidade fornecida pelo trabalho realizado, ou seja, o calor absorvido pelo trabalho. Como a gente sabe que a fonte fria vai absorver uma quantidade de calor maior, então, necessariamente, esse termo do numerador é maior do que o trabalho. Então, o coeficiente é o quê? É maior do que 1. Certo? Esses trabalhos que a gente está realizando, pessoal, a forma do rendimento e o coeficiente de performance, permite estabelecer, né, que um ciclo reversível com duas fontes, ou seja, fonte quente e fonte fria, é necessariamente formado por duas isotermas ligadas por duas adiabáticas, que nada mais é, pessoal, do que o próprio ciclo de Carnot que a gente já trabalhou, não é? Que é formado por duas etapas o quê? Isotérmicas e duas etapas adiabáticas. Simplesmente é o próprio ciclo de Carnot que a gente já viu, que a gente já trabalhou, e aqui simplesmente ele o quê? Salienta, né, o ciclo de Carnot. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Michael, eu não assisti essa aula sobre máquina térmica. Tem como resumir para mim o que seria? Porque, no meu ver, o senhor disse que sobre isolar o calor para ele não se separar. Então, vamos ver aqui. Vamos responder a pergunta aqui do Michael, pessoal. Professor, não entendi essa. Tem como resumir para mim o que seria? Porque, no meu ver, o que o senhor disse sobre isolar o calor para ele não dissipar no externo, aqui seria a máquina térmica. Não necessariamente aqui, Michael. Respondendo a pergunta do Michael, pessoal, não necessariamente vai queimar a máquina. Por quê, pessoal? O que eu estou isolando aqui, não estou isolando a máquina
máquina em si, só estou isolando o reservatório, né? Marco? Então, o reservatório, ele já é responsável pelo calor que vai ser utilizado para a realização do trabalho. Então, se eu isolar o reservatório, nada mais, o que eu estou fazendo? Estou evitando que esse calor dissipe. Então, esse calor que seria dissipado justamente com esse calor, ele vai ser fornecido para a máquina para a redução do trabalho. Então, necessariamente, em si, não vai queimar a máquina, vai ser simplesmente isolar e evitar que haja perda, né, desse calor aqui. Já no caso da tubulação, simplesmente também seria você fornecer todo o calor aqui do reservatório para a máquina realizar trabalho. Até porque também a máquina térmica, ele tem também uma temperatura de trabalho. Então, ele pode, dependendo do caso, trabalhar com temperaturas um pouco elevadas, certo? O que eu estou falando aqui, que a quantidade de calor fornecida é aquela quantidade que a máquina trabalharia produzindo um trabalho de 100%, né? Porque você sabe que uma parte desse calor é dissipado, então a quantidade que ela vai receber de calor para produzir trabalho é menor do que ela foi projetada para realizar, entendeu? Então, nesse caso em si, você diminui essa perda de calor e esse calor poderia ser fornecido para a máquina para a produção de mais trabalho. Entendeu? Ok? Certo? E aqui, pessoal, né? Como a gente está falando em rendimento e coeficiente de performance, eles podem ser também calculados em função o quê? Da temperatura, né, dos reservatórios, certo? Onde o T1, né, a temperatura aqui da fonte quente, a temperatura da fonte fria, né? Essa diferença aqui vai dar menor do que 1 e aqui vai dar o que? Maior do que 1, como a gente já viu aqui. Uma coisa interessante, pessoal, quando a gente trabalha com máquina térmica, né? Como vocês já até viram em física, a gente relembrou aqui em termodinâmica, para você determinar o coeficiente, o rendimento e o coeficiente de performance, simplesmente você precisa saber o quê? A temperatura das fontes, né? Então, você sabendo as temperaturas das fontes, né? Você joga na fórmula e você já calcula o rendimento e o coeficiente de performance, né? Ok? E a partir de tudo isso que a gente já viu, pessoal, relembrando os conceitos de primeira lei, segunda lei, né? Nós vamos entrar agora em si, né, mesmo, galera, no processo de refrigeração, certo? Quando a gente fala de processo de refrigeração, pessoal, quando a gente começa a estudar, vem à nossa cabeça o diagrama de Molière. Por que isso? Olha lá, pessoal. A representação das propriedades termodinâmicas de uma substância, ela é normalmente representada em tabelas ou em diagramas, certo? Onde tanto as abscissas ou as ordenadas podem ter algumas grandezas físicas. Ou seja, você pode trabalhar em função da temperatura, da entropia, da pressão, do volume, ou então o que? Da própria entalpia, certo? Molière foi um grande, foi um grande estudador dessa parte de refrigeração, certo? E ele representou as propriedades de refrigeração a partir de diagramas de pressão em função o que? Da entalpia. Onde a pressão aqui é a nossa abscissa e a entalpia é a nossa ordenada. Desculpa, um diagrama, onde a abscissa aqui é a nossa entalpia e a ordenada é a nossa pressão. Então, ou seja, pessoal, ele fez diagramas de pressão em função da entalpia. Mas uma pergunta interessante. No próprio livro, fala aqui que a gente poderia trabalhar temperatura, entropia, pressão, volume e entalpia. Então, por que Molière utilizou pressão e entalpia? Ele poderia utilizar outros também, não poderia utilizar, pessoal? Poderia. Mas por que ele trabalhou mais em função o quê? Da pressão e da entalpia? Tem que ter uma razão termodinâmica ou uma razão matemática que me justifica o fato dessas propriedades, temperatura e entropia, que ele poderia utilizar, por que ele utilizou pressão e entalpia? Por que não poderia usar temperatura e entropia, pressão e volume, volume e entalpia? Qual que é a razão, pessoal? Por quê? Vamos entender? Vamos lá.
Ah lá. Pressão e entalpia. O que é entalpia? Entalpia é o quê? Energia interna mais pressão vezes volume, não é? Se entalpia é energia interna, pessoal, se é energia, eu poderia relacionar o quê? Com entropia, não poderia? Poderia relacionar com temperatura, não poderia? Porque a energia está diretamente relacionada com a temperatura, certo? Pressão, certo? E volume. A pressão tem uma relação direta com o volume, não tem? Um é o quê? Inversamente proporcional. Se aumentar a temperatura, necessariamente aumenta o quê? A entropia. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo, pessoal? Que todas essas propriedades termodinâmicas, elas têm uma relação com a outra. Então, ou seja, necessariamente, se eu variar uma, necessariamente eu vario a outra. Então, nesse caso em si do diagrama de Monnier, quando ele pegou pressão em função da entalpia, ele também analisou essa relação de dependência de um com o outro. Mas o fato de você analisar pressão e entalpia significa o quê? Que quando no processo de refrigeração eu variar a entalpia, necessariamente eu vou variar o quê? Eu vou variar a entropia e vou variar a pressão também ao mesmo tempo. Se eu variar a pressão, necessariamente eu também vou variar o quê? O seu volume, ou seja, variando essas duas propriedades, eu vou variar o quê? As demais, ou seja, então, aí é a resposta termodinâmica do diagrama de Monnier. Por que ele escolheu pressão e entalpia? Porque essas duas propriedades termodinâmicas influenciam o quê? As demais. Certo? Então, por isso que ele escolheu pressão em função da entalpia. Ah lá, ó. Esse diagrama ele é mais conhecido na área de refrigeração, visto que é uma ótima forma de representar o ciclo de refrigeração, permitindo visualizar as diferentes fases dos processos que ocorrem nesses componentes do sistema. Então, justamente também por causa disso, porque o fato disso aqui ter uma relação com as outras propriedades e também você conseguir perceber essas fases desse processo de refrigeração. Vamos entender como que funciona? Primeiro caso, ele traçou o gráfico de pressão em função da entropia, certo? De um refrigerante. O que ele percebe aqui, pessoal? À medida que eu aumento a pressão, olha lá, vamos entendendo comigo. Eu tenho a presença o quê? De um líquido, certo? Mas esse líquido, ele está o quê? Subarrefecido. Então, é um líquido o quê? Com uma temperatura mais baixa, certo? À medida que eu aumento a pressão, qual que é a tendência ali, pessoal, desse líquido? Você aumenta a pressão, a tendência daquelas moléculas, que elas começam o quê? A se chocarem ainda mais. Então, a tendência depois é que esse líquido o quê? Aumente a sua temperatura, não é? Então, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, certo? Até no ponto o quê? De pressão crítica. A partir desse ponto, o que acontece? Acontece o quê? Uma mudança de fase. Ele passa da fase líquida para a fase o quê? De vapor, certo? Só que essa pressão aqui é tão alta, que o choque é tão alto entre as moléculas, que esse vapor aqui já vai sair o quê? Aquecido, certo? Até chegar nessa parte aqui de pressão crítica aqui, pessoal, uma parte desse líquido aqui, ele vai ser o que? Vaporizado, não é? Porque uma parte dele vai ser o que? Vaporizado. Então, à medida que vai subir na pressão e entalpia, nós vamos ter uma grande presença de líquido, mas uma parte dele vai começar a mudar de fase. Então, nesse caso, a gente vai ter líquido, mais a presença o quê? De vapor, que é essa região de mistura que a gente consegue perceber aqui, certo? Aí, a partir depois dessa pressão aqui, o que vai acontecer? A presença o quê? De vapor, né, superaquecido. Notem, pessoal, que nessa linha aqui,
aqui, ó, linha de líquido o quê? Saturado, certo? Essa linha aqui, pessoal, ele tem um determinado valor de pressão e um determinado valor de entalpia. Esses valores aqui que vão indicar a quantidade de líquido que vai ser o quê, pessoal? Transformado para vapor. Do mesmo modo aqui, ó, nessa quantidade de pressão e de entalpia, a quantidade de líquido vai ser transformado aqui de vapor. Por isso que fala aqui regiões aqui de mistura, certo? Ok? Então, isso aqui, pessoal, é muito interessante, principalmente essa parte de refrigeração. Aí vocês podem perguntar para mim, uma pergunta prática, uma pergunta básica. Professor, na onde que eu vejo a parte prática disso? Agora vamos lá para a parte prática, pessoal. Imagina, né, uma câmara frigorífica ali. Imagina uma câmara... Pensem comigo, olha para mim. Imagina uma câmara frigorífica, certo? No interior daquela câmara frigorífica, nós temos um alimento, por exemplo, uma carne, ok? Beleza. Quando você começa a fazer a refrigeração dessa câmara, quando primeiramente você começa a fazer a ingestão desse líquido, a tendência ali, o que acontece, pessoal? A tendência é que esse líquido ali, que ele absorva o calor, não é? Absorva o calor ali daquele ar que está dentro da câmara. O que vai acontecer com esse líquido, pessoal? Uma parte dele vai absorver esse calor, então uma parte dele vai o quê? Vaporizar. Então uma parte dele vai formar o quê? Vapor. Como ele absorveu o calor do interior, ele está o quê? Aquecido. Então ali dentro da câmara eu tenho uma mistura de líquido e vapor, certo? Que está acontecendo ali. Aí, à medida que eu vou diminuindo a temperatura da câmara ali, né, onde vai acontecendo a troca térmica, a tendência é que ele absorva maior quantidade de calor, consequentemente, promove o que? Maior formação aqui de vapor. Tanto que quando você entra numa câmara frigorífica, o que vem? Aquele ar gelado. Nada mais é do que aquele gelado que o vapor resultante do processo da troca térmica, não é? Que nada mais é do que o próprio o ar frio ali que a gente está trabalhando. Esse vapor, pessoal, o que aconteceu? O líquido que entrou ali, ele absorveu o calor, vaporizou, né? E esse calor está sendo retirado, então ficou simplesmente ali o vapor ali presente. Então, isso daí, pessoal, que é um princípio, né, de funcionamento dessa câmara frigorífica. Mas aí vem a seguinte pergunta, professor, mas uma pergunta técnica. Eu posso utilizar a água como esse fluido, como para refrigerar um ambiente? Pode. Uma coisa é você utilizar a água. Outra coisa é você utilizar a amônia, né? Vocês já repararam que nessas câmaras frigoríficas sempre utiliza a amônia? Por que se utiliza a amônia, pessoal? Você poderia utilizar a água, que tem uma certa eficiência térmica, e você utiliza a amônia. Por que o fato de você utilizar a amônia? Porque a troca térmica, quando você utiliza amônia, é muito mais rápida. Ou seja, você consegue fazer essa mudança de fase muito mais rapidamente. Então, você consegue refrigerar a sua câmara mais rapidamente, certo? Então, então isso é uma coisa interessante, pessoal, no processo de refrigeração, é a escolha, né, do refrigerante, né? Que propriedades que ele tem. Então, geralmente, pessoal, a gente utiliza um fluido refrigerante que tem uma troca térmica muito alta, ou seja, ele consegue captar esse calor muito mais rápido do ambiente, diminuindo a temperatura dele muito mais rapidamente. Então, uma coisa eu vou utilizar água, uma coisa eu vou utilizar amônia, outra coisa eu vou utilizar outro tipo de gás, né? Que no mercado existe uma série de gases, né, que são utilizados no processo de refrigeração, tá? Beleza? Isso aqui analisando o diagrama de Molière, tá? Ah lá. Além disso daí, pessoal, a gente também analisa o comportamento da temperatura, né? Da temperatura, certo? Por que a gente analisa o comportamento da temperatura também? Pensem comigo, só analisando essa figura. À medida que vai subindo, esse líquido, ele vai o quê? Absorvendo, né, o calor gerado do ambiente, né? E ele vai o quê? Se ele vai absorvendo,
Esse calor vai aumentando o quê? O choque entre as moléculas. Então, à medida que vai subindo essa linha aqui de saturação, necessariamente a temperatura aqui também, se você for medir, é maior. Tanto que notem aqui, se você traçar essas linhas tracejadas, ou seja, essas isotermas aqui, quanto mais você vai subir, a temperatura dela vai ser maior. Por quê? Ele vai absorvendo esse calor, vai aumentando o choque entre as moléculas, então a temperatura aqui vai ser maior. Tanto que essa temperatura T1, ela é o quê? Maior do que a T2, certo? Isso aqui, no caso, traçando as isotermas. Do mesmo modo, pessoal, a aplicação prática. A aplicação prática. Onde que eu utilizo a aplicação prática desse diagrama? Em processos de refrigeração, onde você utiliza um refrigerante, ou seja, um fluido refrigerante que tem uma alta troca térmica, é interessante você trabalhar com esse fluido refrigerante a pressões maiores e também valores maiores de entalpia. Como ele tem a dica técnica disso é a seguinte: trabalhando com fluidos refrigerantes com uma alta troca térmica, recomenda-se trabalhar com um alto valor de pressão e um alto valor de entalpia, ok? Outra propriedade também, pessoal. Aqui, ó, analisando esse mesmo gráfico com relação aqui ao volume. Pensem comigo, lá. O volume V2 aqui, ele é maior do que o volume V1. Agora pensem comigo, por que isso aqui acontece? Se você for analisar essa região do diagrama, é a região o quê? De vapor superaquecido, ou seja, vapor superaquecido. Se está um vapor aquecido, a tendência é que o quê? Que ele expanda o quê? Mais rapidamente, certo? Então, pense lá comigo. Se é uma região de vapor superaquecido, o que acontece se eu diminuir a pressão aqui, pessoal? Olha cá, pense comigo, olha a linha. Diminuindo a pressão sobre o meu fluido refrigerante, o que acontece? A tendência é que o quê? Se diminuindo a pressão sobre o meu fluido refrigerante, a tendência é que ele o quê? Se diminuir a pressão, a tendência é que ele o quê? Que ele expanda. Então, necessariamente, diminuindo aqui a linha, ou seja, diminuindo a linha aqui, reduzindo a pressão, o volume do meu fluido refrigerante também vai o quê? Aumentar. Tanto que o volume V2 é maior do que o volume V1. Da mesma forma, galera, dica prática operacional. Quando você estiver trabalhando com fluido refrigerante com uma alta troca térmica, recomenda-se, né, pessoal, quando você tiver um determinado volume, você reduzir um pouquinho a sua pressão, certo? Você reduzindo a sua pressão, você aumenta esse volume desse fluido refrigerante, consequentemente, você aumenta, né, a capacidade dele de troca térmica, né? Então, ou seja, você diminui a pressão, você aumenta o volume, você aumenta o espaço que ele está ocupando, aquele fluido, então necessariamente você tem um espaço maior, ele vai trocar mais calor, ele vai refrigerar melhor a câmara com você está trabalhando, certo? Então aqui, pessoal, eu estou mexendo, variando a temperatura e estou variando o volume, né? Estou variando o volume. Outro parâmetro que também poderia avaliar também, pessoal, é a sua entropia. Mas aí você pensa, entropia. Entropia está relacionado com energia, não é? No caso de um fluido refrigerante, pessoal, no caso de um fluido refrigerante, é interessante que ele tenha uma alta entropia ou uma baixa entropia, se a gente for pensar bem. Pense comigo. O que vocês acham? Nesse caso de um fluido refrigerante, é interessante que tenha uma alta entropia ou uma baixa entropia? Na minha opinião, que a gente vê tudinho, é necessário que ele tenha o quê? Uma baixa entropia. Por quê? Porque tem uma baixa entropia. Pensem comigo, galera, pensem comigo. O que é entropia? Grau de desordem.
Se tem uma alta entropia, a tendência, ou seja, a tendência de choques ali, ela é o quê? Maior. Se a tendência de choques é maior, consequentemente, você vai aumentar o quê? A quantidade de calor liberado. Então, ou seja, como que você vai refrigerar o ambiente se aquele choque entre as moléculas está gerando calor? Então, nesse caso em si, quando você está trabalhando com o fluido refrigerante, é interessante que você baixe a sua entropia. E como que eu baixo a sua entropia? Olha aqui, galera, como que eu baixo aqui, ó? Como que eu baixo aqui a entropia? Simplesmente mexendo o quê? Na sua pressão, não é? Olha só, nesse ponto aqui, vamos pegar esse ponto aqui de pressão, eu tenho esse valor de entropia. Eu pegar nesse outro ponto de pressão, eu tenho aqui o outro valor de entropia. Então, se você for traçar aqui linhas tracejadas, eu baixei a pressão, eu baixei a entropia, necessariamente eu baixei o quê? A sua entropia. Dica prática, operacional. Quando você quer aumentar a troca térmica, ou seja, aumentar a refrigeração, diminuindo a pressão, necessariamente você vai baixar a entropia do meu sistema. Isso daí facilita bastante também a troca térmica. Isso daqui, pessoal, eu só estou analisando a partir dos diagramas de Mollier que ele viu. Então, esse fato aqui do diagrama de Mollier, ele realmente sendo muito importante, ele é muito importante por causa disso, né, pessoal? Porque analisando em função da temperatura, analisando em função do volume e analisando e na entalpia, de modo que eu melhore, né, o rendimento dessa máquina térmica, desse processo de refrigeração. Simplesmente analisando esses parâmetros termodinâmicos, certo? Então, por isso que fala, né, pessoal, que o diagrama de Mollier ele é muito interessante por causa disso. Justamente porque através dele você consegue analisar esses parâmetros termodinâmicos, né? Por exemplo, entropia, volume e temperatura, só mexendo com a pressão e com a entalpia. Por isso que os diagramas deles são em função desses dois parâmetros termodinâmicos, certo? Para a gente terminar um pouquinho aqui, pessoal, a aula de hoje, né, que já vai ser 3 e pouco, né? Aí na quarta-feira amanhã a gente continua, tá? Um exemplo de um processo de refrigeração, que nada mais é do que um processo do ciclo de Carnot também, né? Certo? Onde aqui nós temos a presença o quê? De trocadores de calor, né? De um motor e a presença o quê? De um compressor, certo? Então vamos analisar aqui como que acontece, pessoal. Como que acontece, ok? Vamos começar aqui do... Vamos ver como a gente começa aqui. Vamos começar do 1 mesmo, né? Ou do... Vamos ver aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui como que fica mais fácil de eu... Ah, tá aqui. Vamos começar por aqui, porque fica mais fácil. Aqui. Então, nós temos o motor, certo? Ele está recebendo uma quantidade de calor, né? Ele está recebendo uma quantidade de calor. Uma parte desse calor, ela é convertida em trabalho, certo? E a outra parte, ela é fornecida para esse permutador. Esse permutador nada mais é o quê? Do que um trocador de calor, certo? Como uma parte desse calor aqui é convertido em trabalho, então a temperatura dessa corrente aqui, né, vai ser um pouco menor do que essa aqui de entrada, certo? Porque uma parte foi convertida em trabalho. Então, essa corrente aqui tem uma temperatura menor. Aí, o que acontece, pessoal? Você utiliza um trocador de calor, né? Você vai adicionar um calor aqui a mais. Então, na saída dessa corrente, vai ter o quê? Uma temperatura maior do que essa que entrou, certo? Essa corrente aqui com uma temperatura maior, ela entra num compressor, certo? E nesse compressor, ele está o quê? Recebendo trabalho. Aí, o que acontece, pessoal? Sai uma corrente com uma temperatura muito maior do que essa que entrou, certo? Só que essa temperatura aqui é muito alta, então, tipo assim, para entrar no motor, ela vai danificá-la. Então, o que, que você faz? Você coloca um trocador de calor para tirar um pouco desse calor aqui dessa corrente, que esse calor retirado, e essa corrente aqui com uma temperatura menor do que essa, entra no motor e realiza o trabalho. Notem aqui, pessoal,
que nesse ciclo de refrigeração, eu simplesmente montei ele a partir de 2 trocadores de calor, né? Um motor e um compressor. Isso daqui, pessoal, é o princípio básico, né, de uma geladeira. Não sei se vocês já perceberam, né? Uma geladeira que a gente utiliza no nosso dia a dia, nada representa que um exemplo simples de um ciclo de refrigeração, onde ali o motor ele é responsável por realizar o trabalho. E no caso do compressor, ele é responsável por fornecer essa quantidade de calor que vai fazer funcionar o motor. E para você fazer essa regulagem da quantidade de calor que entra e a quantidade de calor que sai, você utiliza esses 2 trocadores. Geralmente, numa indústria, pessoal, principalmente nessas geladeiras que vocês já viram que eles são formados por várias placazinhas aqui, ó, várias placas, né? São uma quantidade de placas aqui. Então, são trocadores de placas. Essas placas que são responsáveis por fazer o que? O controle da temperatura, certo? Então, aqui, pessoal, é um exemplo bem prático, né, de um processo de refrigeração. Na indústria, agora para a gente terminar a aula de hoje, na indústria, onde a gente encontra essa parte de refrigeração aqui? Geralmente são motores muito maiores, né, porque a quantidade de trabalho ali realizada é uma quantidade absurda, né? Esses compressores, geralmente na indústria, né, você não trabalha com um único compressor, então geralmente são 2, 3 compressores trabalhando juntos, né? Para você fazer essa redução. E não é simplesmente só um trocador de calor, são 2 trocadores, 3 trocadores que vocês estão trabalhando em conjunto. Por quê? Porque a quantidade de calor ali já é muito maior do que esse exemplo que a gente está vendo. Então, necessariamente, precisa também de um trocador também que consiga tirar essa quantidade de calor a mais. Certo? Então, geralmente, na indústria são equipamentos maiores, né? Ou então são equipamentos que eles trabalham em conjunto, mas que o princípio de funcionamento, de realizar trabalho, receber trabalho, fornecer calor e retirar calor, o princípio é o mesmo. Simplesmente, o que você fez? Pegou de uma escala pequena e expandiu para uma escala um pouco maior. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? É basicamente, né, pessoal, o que a gente já viu dessa parte de troca térmica mesmo, né? Só que aqui, a única diferença aqui, né, pessoal, é que aqui é numa escala muito maior, né? São equipamentos maiores, a quantidade de calor é maior, né? A troca térmica ela é maior. Mas o princípio é o mesmo, né? O princípio de funcionamento é o mesmo, né? O princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Então, pessoal, por hoje a gente para aqui. Ficou faltando essa parte aqui, mas aí amanhã, com um tempinho mais tranquilo, a gente termina ela, tá? Ficou faltando essa parte e amanhã a gente termina com mais tranquilo. Mas o importante, pessoal, é que vocês entendam isso aqui que a gente falou, desses princípios, né? Que a gente utilizou. Tá certo? Beleza? Tá? Então, Stephanie, o trabalho fica para quando então, professor? Mas qual trabalho você está falando, Stephanie? Da lista ou o trabalho final lá que você está falando? Ah, da lista. Ah, sim. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Hoje é terça, amanhã eu termino o material, amanhã eu termino essa parte. Na sexta-feira, mais tardar, a gente tira a dúvida da lista, a gente faz aquela revisão geral. Então, a lista pode ser para a semana que vem, pode ser? Para sexta que vem. Melhor, né? Aí, pessoal que ainda tem algumas dúvidas, né? Que quer tirar mais alguma dúvida, quer esperar a aula de revisão da lista, né? Faz a revisão, aí faz a lista. Se tiver dúvidas, ainda pergunta, tá? Então, para não ter problema para ninguém, fica para sexta-feira que vem, ok? Beleza? Aí dá mais tempo, né, de resolver e tirar a lista, tirar a dúvida, ok? Então, por hoje é só, tá, pessoal? Agradeço a presença de vocês, tá? E amanhã a gente se vê de novo, tá? Então, boa tarde para vocês, tá, pessoal? E a gente se vê amanhã. Valeu, Stefano. Até amanhã. Obrigado vocês, galera. Muito obrigado vocês, tá? Deixa eu ver aqui.